Fala galera, beleza? Igor aqui e nessa aula vamos estar aprendendo a identificar as tendências. Existem três tipos de tendências: a tendência de alta, a tendência de baixa e a lateralização. Então agora a gente vai aprender a identificar cada uma delas. Antes de começar, eu quero que você coloque em mente que o mercado se movimenta em ondas. Como assim o mercado se movimenta em ondas? Se determinado ativo está subindo, ele sempre vai fazer o seguinte movimento. Ele vai subir, fazer uma correção, ele vai subir, fazer uma correção, subir, fazer uma correção e vai subir. Isso se o preço estiver subindo. Agora, se o preço estiver caindo, ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Ele vai cair, vai fazer uma correção, vai cair, fazer uma correção, vai cair, fazer uma correção e vai cair. Sempre assim. Então, grave na sua mente que o mercado se movimenta em ondas e seja para subir ou para descer, ele sempre vai estar fazendo essas correções. Então vamos lá, vamos identificar as tendências. Primeiro, a tendência de alta. Mas antes, a gente vai utilizar sempre no tempo gráfico diário e também no tempo gráfico de 4 horas. Para a gente começar, a gente precisa levar em consideração que uma tendência de alta é formada por topos mais altos e fundos mais altos. Vamos utilizar essas siglas aqui. Para topo mais alto, vamos utilizar o TA e para fundo mais alto, FA. Então vamos lá, vamos identificar. Por exemplo, aqui temos um topo e aqui temos um fundo. Então, vamos chamar aqui de TA, topo mais alto, e aqui de um fundo mais alto. Beleza. O que aconteceu? O mercado subiu e gerou o quê? Um topo mais alto que o topo anterior. Então, vamos chamar de TA. E ele fez uma correção e deixou um fundo. Deixou um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, a gente vai chamar de FA. Deixou um fundo mais alto. Vamos lá, o que aconteceu depois? O mercado subiu e criou o quê? Criou um topo mais alto. Vamos chamar de TA. E fez o quê? Criou outro fundo mais alto que o fundo anterior. Então, a gente vai chamar de FA. E subiu novamente, deixando um novo topo mais alto que o topo anterior. Mais alto que o topo anterior. Olha, vamos recapitular. Tinha um topo e tinha um fundo. Topo mais alto, fundo mais alto. Aí o mercado subiu. Criou o quê? Criou um topo mais alto que o topo anterior e criou um fundo mais alto que o fundo anterior. Ele fez novamente a mesma coisa. Então, ele criou um topo mais alto que o topo anterior e criou um fundo mais alto que o fundo anterior. E, novamente, subiu, criando um topo mais alto. Isso daqui é considerado uma tendência de alta, ou seja, aqui a gente consegue ver claramente que o mercado está subindo. Então, toda vez que o mercado estiver deixando topos mais altos e fundos mais altos, significa que a gente está numa tendência de alta. Mas fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês no gráfico como funciona. Mas primeiro vamos identificar agora a tendência de baixa. É basicamente a mesma coisa. Vamos usar essas siglas aqui. Para a tendência de baixa, formada por topos mais baixos e fundos mais baixos. Vamos chamar de TB, topo mais baixo, e FB, fundo mais baixo. Então, vamos lá. Aqui temos um fundo mais baixo e um topo mais baixo que o topo anterior. Temos um topo mais baixo que o topo anterior. O mercado desceu, criando o quê? Criando um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, FB, fundo mais baixo. E ele fez uma correção para cima, criando um topo mais baixo que o topo anterior. Topo mais baixo. O mercado desceu novamente, criando um fundo mais baixo que o fundo anterior e um topo mais baixo que o topo anterior e aqui também um fundo mais baixo. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que o mercado está numa tendência de baixa, uma tendência de queda. A tendência de queda é formada por topos mais baixos e fundos mais baixos. Beleza? Então, vamos lá. E temos também a lateralização. O que é a lateralização? É quando o mercado está andando de lado. O mercado sobe, desce, sempre fazendo
mantendo na mesma região de preço. E essa lateralização fica assim, às vezes, por horas, dias e até mesmo semanas, até romper essa lateralização, ou seja, até o mercado começar uma tendência. E vai fazer o quê? A mesma coisa que a gente aprendeu agora há pouco. Assim que rompeu uma lateralização, sempre após uma lateralização, começa uma nova tendência, criando topos mais altos, fundos mais altos e assim por diante. Topo mais alto, fundo mais alto. E aqui nesse exemplo, criou uma tendência de alta. Mas vamos ver agora como funciona isso no gráfico. Bom, agora que estamos no gráfico, vou mostrar para vocês como funciona. Essa plataforma que eu estou utilizando se chama TradingView, mas fique tranquilo que vai ter uma aula só explicando como configura ela. Mas vamos lá, vamos identificar as tendências. Conforme a gente viu agora há pouco, vamos identificar os fundos e também os topos. Por exemplo, aqui, temos um fundo e aqui em cima temos um topo. Temos um fundo, temos um topo. E vou marcar aqui também um outro fundo que a gente tem aqui. Então, olha, temos um fundo, temos um topo, temos outro fundo e aqui um novo topo. Deixa eu marcar aqui também. O que a gente consegue ver? Temos um fundo e temos um topo mais alto. Então, vamos marcar. Temos um fundo, vou escrever só fundo. E aqui em cima um topo mais alto. Aqui em cima um topo mais alto. E aqui temos um fundo mais alto que o fundo anterior. Um fundo alto. Fundo alto. Um fundo mais alto que o fundo anterior. E aqui também um topo mais alto que o topo anterior. Deixa eu só copiar e colar aqui. E aqui um topo mais alto que o topo anterior. Então, claramente, a gente consegue ver aqui que temos uma tendência de alta. Por quê? Porque o mercado está deixando fundos e topos mais altos. Certo? Fundo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. E assim por diante. Mas é claro, com o tempo, só de olhar o gráfico, você já vai conseguir estar identificando se o mercado está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Vamos olhar agora uma tendência de baixa. Vamos procurar. Por exemplo, aqui. Temos um topo. Temos um topo. E temos um fundo mais baixo. Lembra que eu falei para vocês no início desse vídeo que o mercado se movimenta em ondas? Ou seja, ele desce, faz uma correção, desce, faz uma correção, desce, faz uma correção, desce, faz uma correção. Então, o mercado sempre vai estar fazendo esse tipo de movimento. Então, o que a gente consegue observar aqui? O mercado deixou um topo e deixou um fundinho mais baixo. Então, vamos colocar aqui. Fundo baixo. Fundo baixo. E ele continuou descendo e criou um topo mais baixo. Vamos colocar aqui. Topo baixo, que é um topo mais baixo que o topo anterior. O mercado continuou descendo, criou um fundo mais baixo que o fundo anterior. Temos este fundinho aqui e também temos esse fundinho aqui. Então, conseguimos ver claramente que estamos numa tendência de baixa, numa tendência de queda. Então, recapitulando, uma tendência de alta é composto por um mercado deixando topos e fundos mais altos e uma tendência de baixa consiste em topos mais baixos e fundos mais baixos. O que você quer dizer com isso? Quando estamos fazendo nossas operações e o mercado está em uma tendência de alta, temos sempre que acompanhar a tendência. Você já deve ter ouvido falar por aí que a tendência é nossa amiga e nunca devemos ir contra a tendência. E realmente é isso. Então, se já você consegue identificar que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa, só você seguir com eles. Certo? É isso aí.